Amigos que acompanham o portal de notícias TN Brasil TV e a coluna Alep em Foco, eu estou nesse momento no gabinete da deputada estadual Paula Titã, do PP, que forma uma federação com o União Brasil, no qual o presidente, do Parlamento, da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão, é presidente, do partido União Brasil. Nobre deputada, muito obrigado por nos atender, nessa tarde, depois de uma sessão que foi muito agitada, muitas pautas. A deputada, além da sessão, teve pautas aqui com lideranças, mas nos atendeu para essa entrevista. Muito obrigado. Faz parte da nossa rotina esse trabalho intenso, Tassiano, você que nos acompanha desde o início do mandato aqui nos bastidores da Assembleia Legislativa do Estado, e é uma honra poder lhe receber no nosso gabinete, bater esse papo, prestar contas para a população no nosso trabalho, de tudo que a gente vem realizando através do mandato de deputado estadual. E muito obrigada por esse espaço na TN Brasil TV. É um privilégio podermos trocar ideia e te mostrar um pouco mais daquilo que a gente vem fazendo pelo povo do estado do Pará. A deputada foi eleita em 2022 com 61.219 votos. No geral, a 15ª mais votada. Então, ou seja, dentre 41 parlamentares eleitos, a deputada conseguiu ficar entre os 15, o que mostra, de certa forma, uma força natural e também uma figura, política, uma autoridade política sendo formada nesse cenário estadual da política paraense. Quando a deputada viu os números, Paula Titã, eleita deputada estadual, como é que foi? Nossa, Tassiano, foi muito emocionante. Naquele momento teve um fator a mais, que foi a minha gravidez. Eu disputei uma campanha em 2022 grávida, esperando a minha primeira filha. Então, você deve imaginar que não foi fácil caminhar por alguns meses fazendo campanha. Então, você deve imaginar que não foi fácil caminhar por alguns meses na pré-campanha e durante a campanha grávida. No final da campanha, eu já estava com 8 meses de gestação. Então, foi um fator que trouxe uma emoção, trouxe um desafio, uma superação a mais para aquele momento. Porém, em relação à votação, eu fiquei muito feliz e me senti muito honrada pela confiança que depositaram no nosso projeto, no nosso nome. É claro que nós já tínhamos ali uma base de trabalho, um grupo político na região nordeste do estado, em especial em Castanhal, onde o meu pai foi prefeito por 5 mandatos, e a gente já realizava há alguns anos um trabalho político, eu na área social, de forma muito atuante. Mas foi surpreendente. Eu confesso que a votação foi acima da expectativa. Acredito que muito em virtude do grupo. Claro, política é grupo, né? A gente não faz política sozinho, a gente não conquista um mandato de forma isolada. E nós tivemos a sorte e o privilégio de poder contar com muitas pessoas boas, com muitas pessoas comprometidas, lideranças de fato que levaram a proposta do nosso projeto, que defenderam o nosso nome com muito afinco, e isso resultou nas urnas, né? O povo nos abraçou e ganhamos aquela eleição com uma votação expressiva, tendo sido a 15ª mais bem votada do geral, e dentro do partido do MDB eu fui a 6ª mais bem votada, e dentre as mulheres eu fui a 2ª mais bem votada naquela eleição. E isso só aumentou a nossa responsabilidade de corresponder à população do estado do Pará com muito trabalho e atuando de forma responsável e comprometida aqui na Assembleia Legislativa do Estado, Tassiano. O que mudou, deputada, da Paula Titã, que venceu em 2022, assumindo em 2023, para a Paula Titã de agora, desse momento em que te entrevisto? Muita coisa, viu, Tassiano? A maturidade, a bagagem,
O meu olhar sobre muitas situações também mudou. Eu acredito que a experiência do primeiro mandato me capacita e me torna apta para realizar um segundo mandato ainda mais produtivo e eficiente, né? Quando a gente chega aqui numa primeira experiência, a gente não entende muito bem o funcionamento burocrático da máquina, do governo do estado, os trâmites internos, tudo é novidade. Então, demora um certo tempo para a gente conhecer o caminho e conhecer o funcionamento de tudo. E eu falo aqui desde execução de emendas parlamentares, como aprovação de projetos de lei importantes, articulação política. Então, a Paula Titã, ali do início do mandato, não tinha a experiência e o conhecimento que a Paula Titã de agora tem e que certamente me capacita e me dá mais bagagem para seguir no segundo mandato ainda mais eficiente e ainda mais satisfatório para o povo paraense. Hoje, a Paula Titã tem uma projeção maior. Consequentemente, há uma procura maior, há uma cobrança maior, há um número de solicitações à deputada bem maior. Isso te incomoda? De forma alguma. A gente, quando decide estar na política, tem que estar preparado para receber pressão, receber cobrança. Afinal de contas, Tassiano, nós exercemos uma função pública, nós servimos o povo. Então, não faz sentido a gente não ficar confortável, não se sentir confortável diante de cobranças, né? Estamos aqui, sim, para sermos cobrados, para dar resposta para a população, para melhorar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Então, isso não me incomoda de maneira alguma, inclusive eu busco por isso. Eu participo de um grupo chamado Renova BR, que é a maior escola de formação de políticos do Brasil, e estou constantemente participando de cursos de capacitação, momentos de intercâmbio de conhecimento, troca de boas práticas. Recentemente estive em São Paulo, inclusive, participando de mais um treinamento para essas eleições. Então, eu considero isso importantíssimo e acho que eleva o nosso nível de atuação parlamentar também. Como é que tem sido essa sua relação com a população, com o paraense, não só do seu município, o seu reduto, né, eleitoral, mas de todo o estado que procura uma parlamentar, seja aqui no parlamento, no seu município ou em outros municípios? Como é essa relação? Sim, eu procuro construir um mandato muito acessível para as pessoas. Tanto, Tassiano, que assim que nós iniciamos o mandato, além deste gabinete da Alepa, nós temos um escritório político em Castanhal, onde temos a minha maior base política, digamos assim, meu principal reduto político é em Castanhal e na região nordeste do estado. Claro que a gente também atua em outras regiões, mas adiante a gente pode também conversar sobre isso, como Marajó, Baixo Tocantins, região metropolitana, mas visando essa proximidade com o eleitorado e estar mais perto das pessoas para ouvir as demandas, conhecer as dores do nosso povo, nós abrimos um escritório político em Castanhal, onde eu tenho uma equipe de gabinete também que atende a população de segunda a sexta-feira. Eu tenho os meus dias de atendimento lá dentro e é uma forma de nós estarmos próximos do povo. Não só das lideranças que têm livre acesso a esse escritório e levam as suas demandas nas mais variadas áreas, né, sobretudo na área da saúde, mas também para atender o cidadão, né? O cidadão que às vezes precisa de um atendimento específico, de uma orientação a respeito dos seus direitos. E eu entendo que um mandato eficiente, um mandato realmente bom,
requer essa aproximação com o povo, né? Eu sempre busquei isso desde o mandato de vereadora e é algo que a gente pretende manter, né, no próximo mandato. Quem sabe até abrir mais um escritório em uma outra região. É uma possibilidade. Qual é o segredo parlamentar para lidar principalmente com aqueles ataques que são produzidos pelos meios de comunicação muitas vezes? Tassiano, não é fácil para nenhum político lidar com ataques, principalmente quando são ataques infundados, né? Mas eu penso que a gente deva seguir o foco de trabalho, responder com trabalho, com projetos relevantes sendo defendidos, seguir com a nossa linha de atuação, a coerência dentro do mandato é fundamental. Então, eu evito dar ouvidos para ataques infundados. Eu busco me blindar para que a gente foque na entrega, né? Para que a gente foque num trabalho que surta um resultado positivo na vida das pessoas. Tem políticos, Tassiano, que vivem só de fazer críticas, de apontar defeitos, de criar narrativas falsas em rede social, que são aqueles políticos midiáticos, certo? Eu não me enquadro nesse perfil de político. Eu me enquadro no perfil de político que trabalha de forma propositiva, que realiza entregas, que busca melhorar a vida das pessoas através de ações, de projetos sociais. Então, eu foco muito nisso, né? E dar resultados bons para os meus eleitores e orgulhar o povo do Pará que depositou um voto na Paula Titã lá atrás. As críticas, elas sempre vão existir. Ninguém agrada a todos, né? Nem Jesus, perfeito como é, agradou a todos. Então, a gente precisa ter uma linha de atuação, focar naquele objetivo, no propósito de estar onde a gente está, né? E continuar o trabalho. Entregar o que há de melhor para ser entregue através do nosso trabalho, ser instrumento para melhorar a vida das pessoas. E é esse o foco. Não podemos desfocar do trabalho, que é a principal razão de nós estarmos aqui, é defender os interesses do povo e tentar, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. O que a parlamentar conseguiu entregar? A gente observa que, inclusive, também fizemos um levantamento sobre o seu mandato, né? Encontramos ações na saúde, né? Na educação, na assistência, na inclusão social, trabalho muito bonito relacionado às mulheres. Então, aqui eu dei a pincelada por cima. Sim. Mas o que a deputada, nesse momento, tem nas mãos para mostrar para a população paraense no que diz respeito ao que conseguiu entregar? Tassiano, muita coisa. Eu posso te falar com orgulho e com tranquilidade que ao longo desses quase 4 anos nós fizemos entregas importantes e relevantes para o povo do estado do Pará. O trabalho de um parlamentar tem 2 vertentes, você conhece. Uma delas é legislar, apresentar projetos de lei, aprovar projetos de lei nesta casa. E a outra vertente é a vertente de entregas, né? Daquilo que a gente consegue de fato realizar através das emendas parlamentares. E nessas 2 vertentes nós tivemos uma grande produtividade. Em relação às entregas por meio de emendas parlamentares, eu posso citar rapidamente algumas, porque foram muitas, talvez até eu esqueça de alguma entrega relevante aqui. Mas podemos lembrar agora das ambulâncias, destinamos praticamente 2 milhões em emendas parlamentares para aquisição de ambulâncias em vários municípios paraenses. E aqui a gente já realizou a entrega de ambulâncias em Mocajuba, em Santa Maria, São Miguel, iremos entregar em breve, Irituia, São João da Ponta, estamos aguardando a entrega de São Francisco do Pará. Entregamos tratores em Bonito, em Castanhal, entregamos aparelhos de ultrassonografia via emenda parlamentar da deputada no município de Cametá.
Em breve estarei em Limoeiro do Ajuru também, fazendo ali o início, né, de uma obra que é a Unidade Básica de Saúde da Ilha da Conceição, via emenda parlamentar. Para Castanhal, conseguimos uma viatura rosa para equipar a Patrulha Maria da Penha. Destinamos 1 milhão para o funcionamento do bloco cirúrgico do Hospital Municipal. Conseguimos também 2 veículos para a corporação Corpo de Bombeiros, né? Um veículo que serve ao projeto de aleitamento materno e outro veículo que é, na verdade, uma viatura de resgate. Enfim, aqui rapidamente eu consegui listar vários equipamentos, vários benefícios que foram entregues através do nosso mandato. E o nosso mandato realizou pelo menos 50 ações cidadania ao longo desses 4 anos. Nós percorremos praticamente todas as regiões do estado, zona urbana, zona rural, levando serviços de cidadania, de saúde, serviços de bem-estar, embelezamento, educação para o povo do estado do Pará. E eu me orgulho muito disso, porque foram inúmeras as famílias contempladas com as nossas ações de cidadania, que tiveram ali a oportunidade de emitir seus documentos, de fazer um exame de ultrassonografia, diagnosticar uma doença de forma precoce, para que pudesse ter chances de um tratamento tranquilo. Conseguimos ajudar muitas mulheres gestantes com a doação de kits enxoval, muitas mulheres gestantes na área da saúde. Conseguimos encaminhar muitas pessoas também para cirurgias, exames, enfim, é um trabalho incansável que não para e que foi realizado ao longo de 4 anos. Então, a gente não está falando de um mandato que começou a trabalhar agora em ano de eleição. Foram 4 anos atuando dentro do social, atendendo pessoas, entregando benefícios, entregando obras e fazendo valer o lugar que a gente ocupa, o espaço que a gente ocupa aqui na Assembleia Legislativa e a responsabilidade que nós temos como representantes do povo. E a outra vertente, que é de produção legislativa, você também acompanha de perto. São inúmeros os projetos que nós apresentamos, defendemos nesta casa. Alguns foram transformados em lei, já estão sendo implementados pelo Poder Executivo. E a gente se orgulha, né? Quando tem uma cartilha Eu Me Protejo, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que se tornou obrigatória nas escolas estaduais através do nosso mandato. A gente se orgulha. Quando a gente entrega o Código de Proteção e Defesa da Mulher Paraense para as mulheres do nosso estado conhecerem os seus direitos. Aqui nós temos um compilado de mais de 60 leis estaduais de proteção às mulheres. A gente se orgulha disso, que foi fruto de um trabalho árduo feito por uma equipe da Procuradoria Especial da Mulher, em conjunto com movimentos sociais, em conjunto com várias entidades. E isso tudo, Tassiano, nos mostra que está valendo a pena, que vale a pena estar no mandato e poder, de fato, ajudar, contribuir com o bem-estar da população do estado do Pará. As suas ações miraram também as questões de cunho educacional, não é isso? Sim. Educação, né? Sim, a gente conseguiu emendas, recursos para reforma de escolas estaduais. Estou destinando mais uma emenda agora para a construção de uma quadra esportiva numa escola estadual chamada Nilza Nascimento, em Castanhal. Esse projeto também tem ligação com a educação, porque institui a obrigação dessa cartilha em todas as escolas públicas e privadas do estado do Pará, para que as crianças tenham a possibilidade de conhecer os seus corpinhos, né, identificarem sinais de violência sexual e de alguma forma se protegerem. Então, são pautas sensíveis e que precisam ser debatidas, precisam ser abraçadas aqui dentro da Alepa. Conseguimos destinar recursos para projetos que trabalham com famílias atípicas, que trabalham com crianças com autismo. Temos 2 casas em Ananindeua que contam com o apoio do nosso mandato. Uma é o espaço da ONG Mais Ananim,
que cuida de crianças com autismo, e o outro é o espaço da Associação da Síndrome de Williams e outras doenças raras, que também serve como espaço de acolhimento e de recepção, né, de famílias atípicas que precisam vir de vários lugares do estado do Pará, do interior do estado, para fazerem tratamento aqui em Belém e não tem um ponto de apoio. E a gente mantém esses espaços através dos recursos do mandato. Conseguimos aprovar o projeto da fraternidade, que institui uma política estadual de cuidado com as mães atípicas. Janela da Fraternidade, o nome do projeto. Então, é inclusão, né? Inclusão que a gente está tratando aqui, educação, cuidado com a infância, com a juventude, com as mulheres. O trabalho da Procuradoria nos deu uma oportunidade única de realizar um trabalho, de desempenhar aqui um estudo sobre a legislação estadual. E foi daí que nasceu o Código de Defesa da Mulher Paraense, né? E eu tenho muito orgulho de apresentar esse trabalho, porque realmente foi um estudo ao longo de 2 anos, junto com várias instituições, que resultou no mapeamento e na produção dessa obra. De onde veio, ou de onde vem, melhor dizendo, essa sensibilidade da parlamentar em querer cuidar, entregar o melhor para que as vidas das pessoas sejam transformadas? Tassiano, veio de casa, do exemplo que eu tive dentro de casa. Meu pai, a minha mãe, sempre foram pessoas muito generosas, muito altruístas. Meu pai é conhecido até hoje por ajudar os mais necessitados, um político extremamente popular, simples, não à toa construiu a trajetória política de 5 mandatos de prefeito, 2 de deputado federal e nunca perdeu a humildade. Estando no poder ou fora do poder, o Titã sempre foi o mesmo, nunca mudou a sua essência. E é esse o exemplo que eu tenho dentro de casa, dos meus pais. Então, desde pequena, envolvida nos bastidores políticos, participava das reuniões. A gente sempre fez um trabalho muito voltado para as pessoas mais humildes, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a minha política é a da empatia, é a política do coração. É claro que a gente não consegue, Tassiano, resolver todos os problemas, né? Quem dera. Verdade. A gente sente, às vezes se sente frustrado também porque gostaria de fazer mais, gostaria de ajudar todos, mas não está ao nosso alcance. Porém, a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Mudar ao menos o nosso entorno, ajudar as pessoas que estão ali ao nosso redor e que de alguma forma podem ser impactadas com o nosso trabalho. E é isso que eu busco fazer, né? Eu acho que você citou uma passagem bíblica e as autoridades, elas são constituídas por Deus. E eu creio que o mandato não é meu, o mandato é do povo e foi-me dado por Deus. E eu tenho que fazer valer, estar aqui ocupando essa cadeira. E eu procuro honrar o nome de Deus e honrar as pessoas que confiam no meu trabalho. Com relação à Procuradoria Especial da Mulher, a deputada já fez aqui alguns enfoques, mas eu gostaria que a deputada nos trouxesse mais alguns elementos com relação à Procuradoria, né, Especial da Mulher, a sua importância, a sua relevância, principalmente nesse contexto, né, que nós vivemos de violência constante contra a mulher. Em relação à Procuradoria, a gente pode começar falando do projeto que foi aprovado hoje, muito importante, de nossa autoria, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas condenadas por crimes contra a mulher no âmbito do estado do Pará. Essa legislação já existe a nível nacional e agora a gente propõe a criação desse banco de dados de agressores com informações a respeito desses criminosos que possibilite que a sociedade, em especial as mulheres, tenham acesso a essas informações. Dessa forma, a gente busca coibir, busca prevenir novas ocorrências, Tassiano. Infelizmente, nós vivemos um cenário
de muita insegurança, em que os crimes e a violência contra a mulher vem crescendo de maneira absurda. A sensação que nós temos é que muitos agressores acreditam na impunidade e zombam do Poder Judiciário, zombam da sociedade e acreditam que não terão que pagar pelos seus crimes. E dessa forma, a gente enxerga a necessidade de dar uma resposta mais efetiva, de fortalecer políticas públicas de prevenção e também de repressão a esses crimes, né? E aqui na Assembleia Legislativa a gente precisa fazer a nossa parte. É claro que o sistema funciona integrado, né? Tem o judiciário, tem o executivo, e o legislativo não pode ficar alheio a esse debate. E na casa, se nós fizermos um levantamento, temos uma legislação vasta que foi apresentada pelos deputados nesta legislatura, nas legislaturas anteriores. Uma legislação que, de fato, prevê ali mecanismos de proteção às mulheres e também mecanismos de gerar empoderamento e independência das mulheres para que elas possam romper com esse ciclo de violência. Aqui, Tassiano, são mais de 60 leis de proteção às mulheres. Depois, eu acho que já entregaram para você esse exemplar. Eu vou pedir para lhe entregarem o exemplar. E aqui nós temos a relação de todas as leis que foram apresentadas aqui através de projeto de lei, né? E o teor de cada uma delas. Então, o nosso Estado está muito bem servido de leis que protegem as mulheres. O que a gente ainda observa é que algumas dessas leis precisam ser duramente implementadas. Precisam ser de perto fiscalizadas e cumpridas, né? Porque essa é a impressão que muitas mulheres têm. Tem a lei, mas falta a execução. Sim, a execução. E acho que o Código é o exemplo disso. Nós temos uma legislação vasta, a todo momento a Assembleia Legislativa apresenta um projeto de lei em defesa das mulheres paraenses. Hoje nós tivemos, e toda semana você vê, um projeto de lei que traz a temática da mulher, seja na geração de emprego e renda, seja na criação de creches, seja no combate à violência doméstica, seja de alguma forma criar uma política que venha a incentivar e garantir moradia digna para as mulheres. Todas essas temáticas, elas são de alguma forma correlatas, né? E correspondem ao fortalecimento das mulheres, para que elas possam romper com ciclos de violência aos quais elas estão submetidas. Então, legislação e produção de leis aqui nessa casa a gente vem fazendo, a Procuradoria tem incentivado muito a produção legislativa das deputadas e dos deputados. Nós temos percorrido o estado do Pará para garantir a criação de salas lilás em municípios onde não existe uma DEAN. Temos cobrado do governo também a criação de delegacias especializadas de atendimento às mulheres nos municípios paraenses. Temos cobrado mais equipamentos para a Patrulha Maria da Penha. Enfim, temos feito muito, né? A nossa parte, que é cobrar, legislar, e esperamos que, de fato, a gente consiga viver um novo tempo, né? Em que as mulheres se sintam mais seguras e se sintam livres para fazer as suas escolhas. Eleição para o governo do Estado. Qual a leitura que a parlamentar faz? A deputada é base da governadora Hannah Gassan, mas nós temos um cenário de pesquisas eleitorais que no momento mostra um cenário bastante competitivo, praticamente um empate técnico. Qual a leitura da deputada? A Hannah está extremamente preparada para seguir realizando o trabalho do governo do Estado, né? Pode voltar de novo? Pode. Tá. Pode agora? Pode. Tá. Eu enxergo, Tassiano, que a Hannah, nossa governadora, está extremamente preparada e tem o conhecimento técnico necessário para seguir governando o nosso Estado pelos próximos anos e dar continuidade a esse ritmo
de trabalho, de entregas e de desenvolvimento que foi iniciado pelo governador Helder. A gente sempre comenta nos bastidores que qualquer governador que assuma o governo depois do Helder tem um grande desafio, que é manter o ritmo de dinamismo, de trabalho, a energia que ele conseguiu impor ao longo dos seus quase 8 anos de governo. E a Hannah é uma mulher com a sensibilidade e o olhar de uma mulher, servidora pública, mais de 30 anos de serviço público, foi ali tecnicamente a principal assessora do Helder ao longo desses anos, e a Hannah tem uma história que antecede o Helder também. Sim. Ela já era servidora pública bem antes dos governos do Helder e sempre ocupando espaços estratégicos. Então eu enxergo que ela está mais do que preparada para realizar um grande governo. É claro que a polarização que a gente ainda vai vivenciar nessas eleições, acredito que essa polarização também acaba refletindo um pouco na campanha de governo do Estado, né? Mas eu acredito na vitória da Hannah. Nós somos base, temos trabalhado em parceria com ela, né? Temos acompanhado a Hannah em todos esses movimentos pelo estado do Pará, e ela está num ritmo de entregas absurdo, né? E assim, eu acho muito importante também ter um alinhamento com a bancada feminina, né? Porque a gente tem a compreensão de que algumas políticas públicas precisam ser prioritárias, como a segurança tem que ser prioridade, saúde, educação tem que ser prioridade. Eu vejo que ela está muito preocupada em ampliar o número de creches por todo o estado do Pará, ampliar as usinas da paz, que também são equipamentos públicos extraordinários, que têm transformado a vida de muitas comunidades. Então, eu acho que ela é o caminho mais seguro, né, digamos assim, mais seguro, e a certeza de que nós iremos continuar nesse ritmo de desenvolvimento e de prosperidade para o nosso estado. Eu aposto bastante na vitória dela, porém sabemos, né, que campanha é sempre muito desafiador e a gente precisa trabalhar arduamente até o último minuto. Nesse bate-papo, nessa entrevista, que na verdade é uma prestação de contas, ficou muito evidente que a deputada Paula Titã conseguiu se conectar com a população paraense, consegue conversar com essa população e também consegue dar respostas aos anseios, às demandas. A pergunta é, com base em tudo isso que conversamos e nesses pontos agora que destaquei, a parlamentar está preparada para disputar o pleito desse ano, preparada para encarar todo esse processo para viabilizar a sua reeleição? Eu já estou encarando, Tarciano. A campanha começou cedo demais. Eu já estou num ritmo de campanha absurdo, caminhando por todo o estado, fazendo entregas. Assim, eu considero que a gente fez o dever de casa, né? Eu não me desespero porque é um trabalho permanente, contínuo. Desde o primeiro ano eu venho me dedicando, venho me empenhando para entregar um resultado positivo para a população. Aí quando chega esse período de campanha, é claro que a ansiedade bate, né? É natural, a concorrência é grande, temos muitos nomes disputando, mas eu confio muito no nosso trabalho, confio na nossa base política. Temos um grupo grande, temos o que falar, temos a liberdade de chegar em vários municípios de cabeça erguida e poder mostrar o que nós fizemos em benefício desses municípios, dessas comunidades. Então, para mim é muito satisfatório, para mim é muito tranquilo fazer campanha dessa forma, prestando contas, mostrando o que foi feito, pedindo a renovação dessa aliança e agora, como eu falei no início da entrevista, me sentindo ainda mais entusiasmada, ainda mais madura, ainda mais preparada para os novos desafios.
E eu creio muito na vontade de Deus, amigo. Eu coloco a minha vida nas mãos dele, faço a minha parte, sigo o meu trabalho, faço a política que tem que ser feita, a política que eu acredito que tem que ser feita, e Deus abençoa, né? Se for da vontade dele, tenho certeza que a gente vai ganhar essa reeleição em outubro e vamos seguir trabalhando pelo povo paraense com muita honra e com muita responsabilidade. Ok, então quero agradecer a deputada pela oportunidade, por esse tempo que passamos aqui conversando. A TN Brasil TV é um canal especializado em política, mundo jurídico. Estamos aqui acompanhando o trabalho dos parlamentares desde 2016, então agradeço de coração essa oportunidade de conversar com a parlamentar e agora à sua disposição a câmera para suas considerações finais. Tassiano, para finalizar, quero agradecer a você, a TN Brasil TV, vocês que nos acompanham desde o início do mandato. Já tivemos muitas oportunidades de falar sobre o nosso trabalho para todos vocês que nos acompanham e dizer que é muito bom ter parceiros como você, pessoas que levam o jornalismo a sério, que trabalham de maneira responsável e que honram a profissão que exerce. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a sua equipe. Fico muito feliz em ter você por perto. Eu sei que às vezes, né, eu acabo dando umas fugidas ali depois da sessão, quando a gente está naquela correria, que a rotina de fato é muito puxada, tem os atendimentos, tem pauta, tem comissão, mas você é muito atencioso, muito paciente com todos nós. Então aqui eu quero aproveitar esse espaço para agradecer pela caminhada ao longo desse mandato ao nosso lado, por estar nos acompanhando, ou melhor, acompanhando os 41 deputados, né, sendo aí o porta-voz também da Assembleia Legislativa, dando informações importantes para a nossa população, fazendo essa ponte entre o povo e o Poder Legislativo, e falar para todos que nos acompanham da nossa responsabilidade, da nossa dedicação em continuar trabalhando pelo povo do Estado do Pará, continuar honrando o lugar que a gente ocupa, defendendo causas que são do interesse do nosso povo, causas que são sensíveis, como a educação, inclusão, saúde, segurança, proteção das mulheres, proteção da infância e juventude. E tenho a certeza que desta deputada, deste gabinete, vocês terão sempre muito empenho e trabalho em prol do povo. Muito obrigada pela nossa audiência, por nos acompanharem e que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo.